Esta é a história do dia, da Rádio Observador. Um novo treinador poderá recuperar o Benfica? O mérito que existe na conquista do Youth League, não tenho dúvidas nenhumas, é só dos treinadores e dos jogadores, porque o tempo que tem de passagem para o Seixal, mas isso eu vou deixar isso para a minha entrevista que vou dar na CMTV, depois nesta altura eu falarei sobre isso, sobre méritos e não méritos, porque que eu saiba a influência do Rui no Seixal não tem sido praticamente existente ao longo dos anos todos, não é? Em entrevista à CMTV, Luís Filipe Vieira desvaloriza o papel de Rui Costa na grande conquista do Benfica desta época. A vitória da Youth League, uma espécie de Liga dos Campeões dos Sub-19, e promete, para dia 9 de maio, mais declarações. Vieira demitiu-se na sequência das suspeitas de burla qualificada. O Ministério Público acredita que o ex-presidente do Benfica terá alegadamente desviado 2,5 milhões de euros do clube e lesado o Estado português. A 3 jornadas do fim do campeonato, os encarnados estão no 3º lugar e, se a tabela não se alterar, vão jogar a 3ª eliminatória da Liga dos Campeões, a competição que dá prestígio e dinheiro. Um novo treinador é a chave para recuperar a chama perdida? Como vai o Benfica tentar dar a volta? Hoje vou conversar com o editor de desporto do Observador, Bruno Roseiro. Bruno, vamos começar por uma daquelas perguntas que, por regra, incendeiam adeptos. Vamos olhar aqui para factos. O Benfica é ou não o mais importante clube português, ou já nem sequer podemos dizer isso? Não, continua a ser. É o clube com mais sócios, mais adeptos, mais assistências, mais receitas. Só que é um clube que, nesta altura, entronca em 2 problemas. Não ganha no futebol desde agosto de 2019. Quer se queira, quer não, o futebol vai ser sempre a mola real de qualquer clube. 2, é um clube que se está a divorciar de 2 décadas de gestão de Luís Filipe Vieira. E esse divórcio ainda não aconteceu. E enquanto continuar esse fantasma conjugado com a falta de resultados, o Benfica vai continuar a lutar contra si próprio. Relembro que Luís Filipe Vieira passou a noite no comando metropolitano da PSP de Lisboa, em Moscavide. Agora vai ser interrogado pelo juiz Carlos Alexandre para também se conhecerem as medidas de coação no âmbito da Operação Cartão Vermelho. E estas suspeitas de burla que envolvem Luís Filipe Vieira são o gatilho para esta fase mais negra do Benfica, ou esta parte da história, ou esta história já vem de trás? O Benfica perdeu aquela que foi a principal rampa de lançamento para algo que Luís Filipe Vieira sempre teve na sua cabeça, e que era conquistar a hegemonia completa do futebol português. Há 2 anos-chave, 2018, o Benfica falha o pentacampeonato, o Futebol Clube do Porto continua a ser a única equipa portuguesa com um pentacampeonato, e o Benfica, com todas as condições para voltar a ser campeão, falhou naquele que foi também o primeiro ano de Sérgio Conceição, que sem reforços, sem dinheiro, conseguiu ganhar ao Benfica, que tinha todas essas condições. Há aqui um segundo ponto, que é o ano 2020. Luís Filipe Vieira hoje fala na formação, em 2020 pensou a breve prazo. Ano de eleições, ano de vitórias, Bruno Lage ainda tinha contrato com o Benfica, já estava em negociações com o Jorge Jesus, investiu mais de 100 milhões na equipa, não houve resultados esportivos. Jorge, queremos dizer que iremos fazer tudo aquilo que esteja ao nosso alcance para que a família benfiquista seja feliz nos próximos anos. Bom, eu vim para ganhar, estou habituado a ganhar, mas também vim para unir a nação benfiquista. É muito importante todos os benfiquistas perceberem como tem por cima da águia, não é? Somos todos e somos todos. Entre estes 2 pontos, antes, durante e depois, houve sobretudo muitas buscas também no Estádio da Luz. O próprio resultado eleitoral de Noronha Lopes pela primeira vez mostrou que Luís Filipe Vieira não era aquele rei unânime, não era aquele presidente dos 90%. E depois todo o caso que acabou por, no final, levar à admissão de Luís Filipe Vieira,
fez com que o Benfica ficasse quase órfão, sem perceber que futuro é que poderia ter. O que estás a dizer é que, no fundo, Vieira falhou nesse grande objetivo que tinha, que era tornar o Benfica em algo tão grande, que quase que não poderia cair, é isso? Vieira conseguiu fazer grande parte daquilo que tinha traçado desde que chegou à liderança do Benfica. E até em termos de futebol ele foi muito consciente de todos os momentos do Benfica. Em 2005 o Benfica quebra aquele que foi o seu maior jejum de sempre, 11 anos sem campeonato, e ele sabia que essa quebra não iria ter continuidade, porque o Benfica ainda não estava preparado para ganhar de uma forma sustentada. O problema é quando se preparou para ganhar de uma forma sustentada, vieram as buscas, vieram as suspeitas, veio sobretudo toda a Operação Cartão Vermelho, veio a demissão de Luís Filipe Vieira. E o grande problema do Benfica é que durante quase 2 décadas viveu tendo um rei. E quando o rei preparava o seu príncipe, acabou por sair quase forçado. E o problema é que o príncipe já tem a coroa, o príncipe já assumiu a liderança e o rei ainda não percebeu que acabou o seu reinado. Já lá vamos olhar para essa parte da história, da sucessão, mas queria aqui nesta parte, Bruno Roseiro, que nos traçasses um diagnóstico de como está o Benfica agora. Qual é a realidade nesta altura do clube? O Benfica está a enfrentar muito provavelmente aquela que será a sua segunda época, a acabar no 3º lugar. O Benfica não está habituado a isto, assim como o Benfica não está habituado a estar tanto tempo sem ganhar. Estamos a falar de pelo menos de agosto de 2019, na melhor das hipóteses, o Benfica poderá voltar a ganhar em janeiro de 2023, que é quando é a final da Taça da Liga. O Benfica não está habituado a este ato, mas ao mesmo tempo o Benfica apresenta sinais de que nem tudo está mal. O Benfica acaba de ser campeão europeu de sub-19. O Benfica apresenta jogadores que individualmente conseguem impressionar a Europa. O Benfica consegue chegar aos quartos de final da Liga dos Campeões. Portanto, aquilo que falta nesta altura entre o Benfica voltar àquilo que era e sair daquilo que é hoje são as vitórias por um lado, e é sobretudo assumir que há uma ruptura com aquilo que o Benfica foi. O Benfica, durante 2 décadas, foi um clube muito à imagem de Luís Filipe Vieira. Luís Filipe Vieira acabou. Por mais que ele tente mostrar que não, e já é a primeira, segunda, terceira vez que ele mostra que não, acabou o reinado de Luís Filipe Vieira. E Rui Costa terá obrigatoriamente de fazer esse divórcio, embora a política seja muito de não entrar em guerra. Mas muitas vezes é preciso travar algumas batalhas para ganhar na guerra no final. Entretanto, foi anunciado um entendimento com um novo treinador. Bruno, quem é este senhor Roger Schmidt? Tem uma história muito curiosa. Ele, enquanto jogador, foi jogador de equipas modestas. Ele, durante os seus anos 20 e 30, era sobretudo conhecido por ser um engenheiro mecânico numa fábrica em Paderborn. Sempre viu o futebol mais como um hobby do que propriamente como uma profissão, subiu ao controle de qualidade, portanto ele, em termos profissionais, a sua grande ascensão foi sobretudo na fábrica de automóveis e não tanto no futebol. Em 2007 ele percebe, não, isto do futebol vai passar para o primeiro lugar, portanto deixou a sua vida confortável e a sua vida pacata, e naquela altura até a ganhar mais dinheiro, para assumir uma carreira de futebol. E em 2012, entre 2012 e 2014, tem aquele que é o seu grande trabalho e que abriu todas as portas. No Red Bull Salzburgo, que é uma equipa conhecida sobretudo pelo lançamento de jovens jogadores, não só potenciou jogadores, como mostrou que consegue pôr uma equipa a jogar futebol de qualidade. E foi isso que lhe foi abrindo várias portas até chegar agora ao Benfica. Esteve 3 anos na Alemanha, ao serviço do Bayer Leverkusen, não foi campeão, porque temos sempre um Bayern crónico candidato a suceder-se a si próprio enquanto campeão, e temos sempre um Borussia Dortmund, que é o principal adversário do Bayern. Ainda assim foi conseguindo qualificar o Bayern Leverkusen para a Liga dos Campeões e inclusivamente passou 2 vezes a fase de grupos. Chegou depois o novo projeto, que foi na China, o Beijing Guan. Foi uma nova aventura que tentou experimentar, ganhou uma taça da China, 2 anos depois quis voltar à Europa. E quando volta à Europa, chega ao PSV, onde esta época já ganhou a taça, já ganhou a supertaça, e nesta altura ainda tenta lutar pelo campeonato com o Ajax. O que é que diferencia Roger Schmidt? Não tem nada a ver com o futebol português,
E isso para o Rui Costa é importante porque ele achou que 13 anos depois o Benfica precisava ter alguém que não estivesse dominado por aquilo que é o futebol português. Fora do circuito. Fora do circuito, fora das intrigas, e que pudesse apenas e só fazer aquilo que um treinador deve fazer, que é treinar e potenciar ao máximo a equipa e os jogadores. E por um lado quis alguém que se enquadrasse num perfil de um futebol ofensivo e que conseguisse potenciar jovens. Isto é a grande premissa de Rui Costa para a próxima época. Ele sabe que a única maneira que ele tem de ter alguma paz institucional é voltar a ganhar no futebol. E este novo treinador chega para dar esse tal novo ânimo ao clube e principalmente aos adeptos, como explicavas? Sobretudo tenta fazer uma viragem e tenta ganhar, jogar bem. Esta é a única maneira que o Benfica nesta altura tem, até porque percebeu-se, não só nesta época, mas também na época passada, o treinador é uma parte fundamental de tudo aquilo que um clube consegue. Pinto da Costa percebeu que Sérgio Conceição era a única maneira que tinha de resgatar o ADN do Futebol Clube do Porto que se tinha perdido. 5 anos depois, Sérgio Conceição está à beira de ser campeão pela terceira vez, está à beira de conseguir 7 títulos pelo Futebol Clube do Porto, além do sucesso que já teve em algumas edições da Liga dos Campeões. Frederico Varandas basicamente fez um all-in na sua presidência, não foi propriamente no treinador, foi da sua presidência, porque acreditava que o perfil de Ruben Amorim era a única maneira que ele tinha de colocar o Sporting novamente na Liga dos Campeões, com toda a importância que isso tem em termos financeiros. Conseguiu ainda mais, conseguiu até ser campeão nacional, coisa que já não era há 19 anos, conseguiu ganhar 4 títulos num ano com o Ruben Amorim. Rui Costa está agora à procura do seu caminho. Percebeu, entre treinadores portugueses e estrangeiros, que teria de optar por um estrangeiro para sair da bolha, para fugir deste circuito, e teria de optar por alguém que tivesse um perfil de um futebol ofensivo e que conseguisse potenciar jogadores mais jovens. Este é o grande desafio de Roger Schmidt, com uma certeza. Um treinador é aquilo que o contexto permite que ele seja. E se o Benfica não criar o contexto para Roger Schmidt poder mostrar aquilo que consegue fazer, muito dificilmente conseguirá sair deste marasmo em termos de títulos que se encontra. Vamos então olhar para a estratégia. Qual vai ser a estratégia de Rui Costa para tentar reacender a chama? E quando falamos em chama, lembramos-nos sempre da chama imensa, como canta Luís Pissarra no hino do Benfica. Antes de mais, começou a mudar a estrutura do futebol, que era algo que considerava importante. A entrada do Lourenço Pereira Coelho para ser, digamos assim, o responsável de todo o futebol vai mudar um pouco o paradigma daquilo que ficou quase órfão, não só pela saída de Luís Filipe Vieira, mas também pela saída de Jorge Jesus. E Jorge Jesus, nós sabemos que costuma ser muito bélico quase na maneira como gosta de construir as equipas que estão à sua volta e na importância que dá a toda a estrutura. E depois o próprio Rui Costa está a assumir muito a pasta do futebol, e por uma razão. Ele, enquanto jogador, sabe como é que se ganhava e sabe aquilo que era preciso para ganhar, e também sabe tudo aquilo que o Benfica não tinha para ganhar. Portanto, dentro deste contexto, Roger Schmidt vai chegar considerando que tem todas as condições para ter sucesso. Agora, há sempre um mas, que é as condições que o Benfica vai conseguir criar. E o Benfica, nesta altura, continua numa guerra de sucessão que muitas vezes, tal como aconteceu já noutros clubes, só é resolvida ou não mediante os resultados esportivos. Virámos hoje uma página na história do nosso clube, em que sucede no cargo de presidente a Luís Filipe Vieira, cuja obra de recuperação, consolidação e crescimento do Benfica ao longo de 18 anos merece o melhor dos reconhecimentos. Amanhã inicia-se um novo ciclo, com redobrada ambição e confiança no futuro. Vamos olhar então para essa parte, e há aqui algo de shakespeariano nestas lutas internas no Benfica, mas também noutros clubes. Mas agora olhamos para o Benfica, há aqui uma espécie de rei caído com um príncipe que se tenta impor. Todas estas histórias e todos estes resultados têm muito mais do que pontapé na bola, não é? A parte institucional de um clube grande como é o Benfica, e o exemplo paradigmático disso mesmo é o Sporting, tem muita importância. O futebol português está habituado a monarquias. O Futebol Clube do Porto tem uma espécie de monarquia há 40 anos, com o rei que ainda hoje
é completamente incontestável. E o Benfica tinha também a sua monarquia, não era assim um rei já tão incontestável, mas continuava a ser o rei. E o grande problema destes reis é, por mais que digam que estão a pensar na sucessão, por mais que digam até em alguns casos que já têm identificado quem é o príncipe que o vai suceder, e foi isso que Luís Filipe Vieira fez com o Rui Costa quando o chamou à direção e o colocou como número 2, os reis não querem sair. E esse é o maior problema, porque só existe um trono, se existe um príncipe a ser preparado, se existe um rei que não quer sair, só um poderá ter direito àquela cadeira. E o grande problema foi, no meio dessa alegada preparação de um príncipe, o rei caiu. O príncipe teve de assumir a coroa. O príncipe foi legitimado depois das eleições e tornou-se rei. E o grande problema é que o antigo rei ainda não percebeu que já não existe cadeira que já não reina para ele e que já não reina. Muitas vezes, e sobretudo no caso de Luís Filipe Vieira, é quase como se o Benfica fosse um guarda-chuva que alegadamente o protegesse de alguma coisa. Ele já caiu, mas ele quer ir de novo para o guarda-chuva. E sobretudo já se começou a posicionar quase a preparar o falhanço do Benfica. E quando assim é a pior coisa que pode acontecer a um clube. Quando nós ouvimos aquilo que Luís Filipe Vieira diz, é basicamente: eu avisei que isto ia acontecer. Ponto 1. O Benfica não deve contratar um treinador estrangeiro. Rui Costa contratou um treinador estrangeiro. Se Roger Schmidt não tiver sucesso, Luís Filipe Vieira vai sempre dizer: eu avisei que era um treinador português. Da mesma maneira, o Benfica não deve vender jogadores da formação. Se sair algum jogador da formação, Luís Filipe Vieira vai voltar a dizer: eu avisei que isto não devia ser assim. Portanto, existe uma série de argumentos que já estão a ser apresentados para um possível falhanço do Benfica e para poder reclamar louros a dizer: eu avisei. Mas há aqui uma nuance, é que tudo aquilo que hoje Luís Filipe Vieira defende foi tudo aquilo que não fez em 2020. E esse vai ser sempre o grande problema, e a primeira vez que se apresentou em termos públicos num jogo do Benfica, Luís Filipe Vieira teve de ser escoltado para chegar ao seu carro. E isso também é um sinal de alguma coisa em relação àquilo que os próprios adeptos do Benfica também podem querer. E no fim do jogo, Inês Batista, Luís Filipe Vieira teve de sair do estádio com a escolta policial. O antigo presidente do Benfica foi insultado e ameaçado por adeptos, esteve a ver o jogo num camarote e precisou da polícia de choque para deixar o estádio e chegar em segurança ao carro. Bruno Rosário, estava a ouvir-te e a pensar também naquele lado irracional, na forma como os adeptos muitas vezes olham para as lideranças desportivas, quase como se olha para um rei absoluto. Isto também está a mudar, ou não? Está a mudar, e o principal sinal vem exatamente de Rui Costa. E porquê? Rui Costa, quando cria uma equipa, não só com pessoas ligadas à sua lista, mas de outras tendências dentro do universo benfiquista, para remodelar os estatutos, uma das questões que está em cima da mesa é a limitação de mandatos. É o próprio Rui Costa, a primeira figura que se tem em Portugal do presidente ex-jogador, e portanto e estamos a falar daquele que foi um dos melhores jogadores de sempre do futebol português, e que foi campeão europeu pelo Milan, entre outras passagens numa carreira fabulosa por Itália. Ele próprio defende a limitação de mandatos. Porquê? Porque percebeu o futebol não pode ter poderes que se perpetuam, porque isso traz demasiados vícios. E depois é muito complicado, e voltamos à história da sucessão. Um rei depois pode preparar 1, 2, 500 príncipes. O problema é que o rei não quer sair da sua cadeira. Esse foi sempre o problema do futebol português. E o próprio Rui Costa, que esteve lá dentro e que sabe como é que se ganha, sabe como é que se perde, sabe o que é que se tem de fazer para ganhar, o próprio Rui Costa está a abrir a porta para uma nova era no futebol português, onde existe a limitação de mandatos, onde existe uma maior democracia. Digamos que a ideia de Rui Costa e o sucesso de Rui Costa é também a prova de que o futebol português não tem de viver em monarquias, pode andar em repúblicas e, sobretudo, pode ser muito mais democrático do que é hoje. E isso é algo que faz falta, inclusivamente no Benfica. Obrigado, Bruno. Obrigado. Bruno Rosário é o editor de desporto do Observador. Tanto no jornal como na Rádio Observador seguimos o futebol com o nosso olhar, nos relatos, nos comentários, dando relevo àquilo que deve ser o desporto, uma celebração sem nunca esquecer aquilo que é também notícia.
Continuamos também de olhos postos na Ucrânia, onde estão os nossos enviados especiais, Carlos Diogo Santos e João Porfírio. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.